programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectadora, caro telespectador. Sexta-feira é dia desse nosso encontro. Sempre agradecendo essa generosa audiência, essa permissão de entrar na casa de todos vocês, sempre procurando trazer assuntos de interesse da nossa cidade. E quem vem acompanhando o Pensando nas últimas semanas sabe que nós estamos fazendo, dentro da programação da TV Zoom, rumo às eleições, o Pensando está fazendo um ciclo de entrevista com os candidatos a prefeitos que foram registrados no site do TSE. E essa noite nós estamos completando o ciclo. Está aqui comigo o candidato Hugo Moreno. Como eu disse a vocês nos outros programas, o objetivo, claro, da TV Zoom é fornecer a vocês mais uma ferramenta que permita uma escolha consciente, olhando realmente os interesses da nossa cidade, procurando conhecer melhor os candidatos em alguns detalhes que a propaganda eleitoral muitas vezes não permite, até pelo tempo ser pouco, né? E aqui a gente consegue conversar um pouco melhor com eles. Sempre dentro daquele padrão TV Zoom, que é procurar passar informação com qualidade, credibilidade e isenção. Claro, nós temos que seguir a legislação eleitoral, mais precisamente nesse caso, é a resolução número 23.457, que foi baixada pelo Tribunal Superior Eleitoral e que trata da propaganda eleitoral. No nosso caso aqui, é mais especificamente o que trata o seu capítulo 6º, que é da programação normal do noticiário, do rádio e da televisão. Quer dizer, considerando essas normas, que a gente tem que procurar dar uma isonomia a todos os candidatos, e para evitar qualquer problema, porque a penalização é grande, vocês sabem que você está assistindo no Inédito na sexta, às 21 horas, mas ele está sendo gravado na véspera. Esse programa está indo no Inédito no dia 23, está sendo gravado no dia 22, à tarde, para que a gente não corra nenhum risco de, no calor da entrevista, algum candidato faça algum comentário ou use alguma frase que vá contra a legislação. Até agora não foi preciso fazer nenhuma edição e eu tenho certeza que hoje também não será. Mas a gente tem que se acautelar porque a legislação, a punição é pesada, não vale a pena ocorrer. Então você hoje, mais uma vez, não participa pelo 25/19/2003. Como nós vemos informando a vocês, a ordem de veiculação dos candidatos foi observada através de um sorteio feito lá no início de agosto, na presença do representante deles. É por isso que hoje está aqui comigo. O nome dele todo é Hugo José Moreno Pereira. O nome dele na urna está Hugo Moreno e ele aqui será tratado por Hugo Moreno ou por candidato. Ele é filiado ao PSTU. Número 16 está aí na telinha, eu peço para colocar. Isso aí. E a sua vice é Vânia Maria Monteiro. Uma outra... Desde que eu comecei a fazer esse programa, vocês sabem que eu não tenho falado naqueles meus recados iniciais, mas tenho mantido uma promessa que eu fiz a todos vocês, que é de acompanhamento daquela obra de contenção ali na Beira Rio, ali na Avenida Campesina Friburguense, que eu tenho. Aí eu estou dando uma de engenheiro, tenho visitado toda semana aquela obra para verificar se a prefeitura vai cumprir a promessa de entregá-la até o dia 5 de outubro. Ela foi iniciada em 5 de agosto. Passei lá essa semana mais uma vez, na última terça-feira, por volta das 9h45, e aleluia, dessa semana tinham 6 trabalhadores, é um número maior do que na semana passada, e estavam trabalhando e tinham material. E também uma coisa importante, eu vi que eles estavam sendo supervisionados por algum técnico lá da Secretaria de Obras. É assim que tem que ser. Só, na minha visão, pelo meu conhecimento, pela minha experiência, só não estou acreditando que ela será entregue na data aprazada. Tá? Mas prefiro que eles continuem trabalhando, mesmo que não consiga, do que eu ter que dizer aqui que seria mais uma obra eleitoreira, como ela foi em 2014, né? Dessa vez vamos ver. Semana que vem estarei passando lá mais uma vez. Isso posto, vamos direto ao candidato, agradecendo a presença dele e dando o nosso cordial boa noite a ele. Boa noite, Hugo. Obrigado por você ter vindo. Boa noite, Modesto. Quero dar boa noite ao público, boa noite aos funcionários da emissora e agradecer pela oportunidade e pela igualdade e isonomia que a TV Zoom está tratando essas eleições de 2016. Tá certo. Você está sendo acompanhado
Daniela César César. E Fernando. E o Fernando, que eu já falei que tem uma cabeleira muito mais bonita que a minha, né, Fernando? Mas vamos lá, Hugo, você se lança candidato. O que você o motivou a ser candidato a prefeito e o que o faz crer que você vai receber os votos dos friburguenses? Bem, Modesto, eu tenho 28 anos de idade, né? Mas só que eu tenho uma longa data de militância política e de participação nos movimentos sociais. Desde os 14 anos, no Grêmio Estudantil do Zélia Corte, na Escola Estadual da Vila Amélia, iniciei minha vida de engajamento estudantil. Logo depois, no grupo de jovens da Igreja de São Bento Abade, mais especificamente no Cordoeira, na Capela de Cristo Rei São Miguel Arcanjo, iniciei também uma participação em Pastoral da Juventude, grupo de jovens. Depois, na universidade, a mesma coisa, movimento estudantil universitário. No movimento operário também, fui metalúrgico. Atualmente sou bancário do Banco do Brasil e participo também das lutas bancárias, da luta social e participei das lutas ao longo desse tempo, durante os 14 anos. E o partido, decidindo lançar uma candidatura própria, porque nós achávamos que isso era importante, expressar uma visão da classe trabalhadora, uma visão diferente das demais, escolheu meu nome, por considerar que eu cumpriria, junto com a Vânia, nossa vice-prefeita, a tarefa de apresentar à população da nossa cidade um programa que fosse de transformação social. Então, em suma, é isso. Né? Academicamente, né, eu sou formado em História, pela extinta Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Quero aproveitar aqui e lamentar essa perda para o nosso município. E, na época, nós pensávamos que a saída era uma federalização, era que o governo federal encampasse aquela instituição, aproveitando todo o quadro profissional que existia ali, de professores com doutorado e infraestrutura. Infelizmente, isso não foi feito. Então, temos uma luta por uma universidade pública em Nova Friburgo autônoma, que nós achamos que essa é uma bandeira fundamental para o futuro de nossa cidade. E sou pós-graduado em História Antiga e Medieval pela Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro. Então, basicamente, essa é a minha apresentação, né, de forma bem resumida. Então, por conta da minha trajetória de vida e por conta da minha luta, porque para o PSTU, o principal elemento para a escolha de um candidato é o quanto que ele se dedicou em prol de uma causa. Então, não é propriamente aquele que sai melhor na foto, não é aquele que fala melhor, mas é aquele que tem uma história de vida à altura daquilo que nós consideramos, que deve ser um prefeito de uma cidade como a Nova Friburgo, uma cidade de operário, uma cidade de trabalhadores. Você acredita que seu discurso está conseguindo convencer o eleitorado? Olha, o espaço que nós temos é muito pequeno, né? A legislação eleitoral, ela ficou pior, na nossa opinião. Então, considerando essa situação do espaço diferente e também da situação financeira, infelizmente, no Brasil as campanhas são muito caras ainda. Então, nós somos um partido que nunca teve financiamento empresarial. Nós somos um partido que funciona através da contribuição dos seus militantes, dos seus filiados, dos seus simpatizantes. Então, considerando a questão do pouco espaço, né, que é dado através do horário eleitoral gratuito, das dificuldades que foram criadas em relação à participação de partidos com menos de 9 deputados, existe uma adesão muito forte de jovens, de trabalhadoras, de trabalhadores que se identificam com o nosso programa. É um programa que, na nossa opinião, está em consonância com aquilo que as pessoas pensam de mudança. Vamos falar um pouquinho das questões envolvendo o seu partido, né? Pelo que eu sei, né, o partido, você me corrija se eu estiver errado, parece que o PSTU foi fundado lá em meados dos anos 90, acho que 94, 95, né? 1994. 94. E ele não participa, né? Eu estava até observando, entrando no site aí da Justiça Eleitoral, a gente vê que ele não é que ele participe em todos os municípios, mas ele vem participando de eleições desde 2000 praticamente, né? E já lançou candidato em muitas, cidades. Nós somos mais de 5.500 municípios. E observei também, através da Justiça Eleitoral, que o PSTU até hoje ele não conseguiu eleger um prefeito. O que você acredita? O que está faltando para que o PSTU consiga entrar na cabeça dos munícipes e eleger prefeitos? Essa crise política que o Brasil passa hoje
ela expressa, talvez, um sinal para a resposta, né? Porque, infelizmente, existe uma democracia que foi conquistada a duras penas, né? Então, nós consideramos que foi um salto democrático, né? Desde 1985, né? Com o fim da ditadura militar. O problema é que a nossa democracia ela não é uma democracia plena. Então, a influência do poder econômico ela acaba se sobrepondo à vontade popular. Então, um partido como o nosso, que não procura, como foi o PT, que também começou como partido operário, mas para poder ganhar prefeituras, o que o PT fez? Começou a mudar o seu discurso, começou a mudar a sua prática e começou a se atrelar às empreiteiras, se atrelar às grandes empresas para poder ganhar eleições. Então, o PSTU tem uma escolha, tem uma opção, que é não entrar nesse jogo. Nós participamos do jogo eleitoral, entre aspas, mas nós não participamos desse jogo do vale tudo. Entendeu? Então, sem participar desse jogo do vale tudo, fica muito difícil eleger prefeito, né? A nossa organização elegeu um prefeito em 1988, quando éramos parte do PT. Depois nós saímos do PT por causa desse curso que o PT tomou, desde 1992. Então o PSTU foi fundado em 1994. Nós nunca conseguimos eleger prefeito. Estamos muito bem em Aracaju, né? Uma candidata nossa, que dá muito orgulho, né? Elegemos poucos vereadores também, por causa da estrutura política brasileira. É uma estrutura que beneficia as candidaturas que são financiadas por empresários, são financiadas pelo grande capital. Mas nós não queremos entrar nesse jogo do vale tudo. Nós queremos continuar levantando nossas bandeiras de forma independente. Tem uma outra questão, não sei, aí eu vou colocar para você e você talvez consiga me explicar para eu entender. A gente observa, entre eleição e sai eleição, tá lá o slogan do PSTU, contra burguês, voto 16. Você que estudou história antiga, por sinal, deixa eu falar uma coisa aqui antes que eu esqueça. Eu estou entre aqueles que lamentei profundamente que a nossa boa, importante Faculdade de Filosofia de Santa Doroteia tivesse ido embora. Foi uma perda que eu considero irreparável, mas faltou não sei o que, competência da cidade, não sei o que, para que nós tivéssemos essa perda. Mas você falou uma coisa que você se graduou aí em História Medieval, né? Uhum. Então você conhece muito bem o termo burguesia, né? Só que isso é um termo histórico. Hoje, se você entrar no site, nos bons dicionários brasileiros, né, em termos de interpretação hoje do nosso dicionarista, né, sem ser uma, digamos, interpretação pejorativa, mas aquelas que eles entendem que está compatível com a modernidade de hoje, o Michaelis diz que é um indivíduo pertencente à classe média. O Cardoso Auletti diz que também é a mesma coisa. E o Aurélio fala a mesma coisa. Aqui no Brasil, essa história de classe média, né, é meio complicada, né, porque o governo que saiu recentemente fez uma tabela aí que considerava que a chamada hoje classe C era a classe média, né? Que eu achei que era uma forçação de barra. Mas vamos pensar na Fundação Getúlio Vargas, que estabelece que é uma classe normalmente formada por assalariados de um padrão de salário um pouco maior, formada por profissionais liberais, como advogados, arquitetos, é formado por pequenos e médios empresários, comerciantes. Enfim, hoje a Fundação calcula que sejam... Nós não estamos falando de classe rica, não, né? De grandes empresários, gente que tem grana, não. Estou falando de gente que... Eu vou me dar um exemplo. Eu, dentro das teorias de vocês, eu sou uma classe média que nasci na roça, sempre estudei escola pública, passei dificuldade para estudar, consegui me formar em engenharia pública e fui trabalhar como engenheiro. Claro, isso tudo acabou me permitindo que eu tivesse um padrão de salário melhor. E vocês dizem que querem brigar contra essa classe média, contra esses burgueses que vocês chamam. Você não acha que isso também seria uma das razões que muita gente fala, peraí, mas esse pessoal... Você me fala que eu sou burguês e quer brigar comigo, como é que eu vou votar em você? Então, eu quero te agradecer, Modesto, pela pergunta, porque quando a gente levanta essa palavra contra burguês, lute e vote 16, não é em relação à classe média. Inclusive, no programa de fundação do PSTU, nós dizemos o seguinte, foi dito o seguinte, é impossível haver uma revolução social em nosso país sem o apoio da classe média. Então, a classe média é uma aliada da classe operária, uma aliada da classe trabalhadora, embora também a gente não concorde com essa
elaboração, né, que foi feita no governo anterior, ou da Fundação Getúlio Vargas, de classificar classes a partir da renda. A gente acha que a classe tem a ver com a posição das pessoas dentro da produção social. Nesse sentido, a burguesia é o seguinte, a burguesia são os grandes proprietários, os grandes empresários, é o capital estrangeiro, é o capital monopolista, são os grandes proprietários rurais. Então, a burguesia é uma classe de uma minoria de menos de 0,5%. Que hoje é considerado no Brasil menos de 1%. Segundo o estudo do IPEA. É quem concentra a renda. E nós consideramos que a situação atual do nosso país e da nossa cidade, aí nós podemos também citar os donos das empresas de ônibus, das empresas de água, aqui no caso da nossa cidade. É justamente esses empresários que controlam e dominam toda a vida social. Então, contra burguês, na verdade, é a luta da maioria, e aí a classe trabalhadora, nas suas diversas categorias, aí entra jornalistas, né? Bancários, entra a classe trabalhadora, a classe média, que aí nós consideramos classe média como pequenos proprietários, né? Em aliança contra essa classe que explora e que está causando uma situação de desastre mundial. Mas você não acha, então, que de repente o partido não está sabendo colocar isso? Porque eu falo para esse camarada, diz que eu sou um burguês, não aquele burguês do século XVI, XVII, um burguês hoje que estou explorando trabalhador. É porque nós trabalhamos talvez não é falta de a melhor forma de comunicar isso. Então, não, é porque nós trabalhamos com categorias sociológicas, né, consolidadas na academia. Então, por exemplo, burguesia, proletariado, né, pequena burguesia, são categorias sociológicas. Então, nós trabalhamos com essas categorias sociológicas. E, na nossa opinião, né, um trabalhador, por mais simples que ele seja, ele entende que o burguês que nós estamos falando não é o dono da padaria, não é o dono de uma... Seu Manel? Não é. O burguês que nós estamos falando é aquele que detém os meios de produção do sistema capitalista. Então, nesse sentido, contra burguês é o seguinte, é uma posição anticapitalista, é uma posição socialista, porque nós acreditamos que só uma revolução política no Brasil é capaz de superar o nosso atraso, que vem desde a colônia, e que a independência de 1822 não deu condição de superar, inclusive mantendo a escravidão. Então, toda a estrutura brasileira se mantém. Estrutura da terra, da concentração de terra, né? A questão da escravidão ainda, nós temos traços do racismo. Então, contra burguês, na verdade, é contra essa classe de uma minoria que explora a grande maioria. Tá certo. Uma outra questão. Eu sei que você já falou, realmente o tempo que você tem na televisão, cerca de 10 segundos, foi embora. Só que a gente tem observado, né, que você tem mantido o mesmo vídeo, hoje mesmo eu assisti o seu programa, que agora, pelo menos uma vantagem com os 10 minutos. Né? Antigamente você não conseguia ficar 50 minutos. 10 minutos, como passa mais rápido, a gente está assistindo. Eu posso dizer a vocês que eu assisti todos. Se não assisti de manhã, assisti na hora do almoço, porque por questões de estômago, eu tenho que almoçar em casa. Apesar de trabalhar, eu almoço em casa. E eu tenho assistido. Eu observo que vocês estão sempre com o mesmo vídeo. Eu não vou falar o nome não, você vai brigar comigo, mas uma parte de mim fala, esse pessoal não tem assunto, não, é sempre a mesma coisa. Por que sempre a repetição? Vocês não trocam, não gostam? O que é? Era nosso interesse trocar. O problema é que é uma tecnologia muito cara, né, de produção. A produção de um vídeo dentro do formato é o que onera muito. A nossa campanha é uma campanha muito barata, no sentido de nós não temos compromisso, né, que depois vamos ter que prestar contas para terceiros. Então, nossa campanha é feita com o mínimo de recursos possível. Então, nesse sentido, a gente produziu novos programas, só que a gente teve dificuldade de colocar ao ar. Então, aí é uma dificuldade que nós temos, mas eu acho que quem vai no nosso Facebook, quem vai no nosso site, vê que nós temos outros vídeos, nós estamos discutindo, produzindo. Né? Infelizmente, é muito pouco tempo, né, os 10 segundos, por uma tecnologia muito cara de produção. Então, nesse sentido, a gente até gravou outros programas, mas nós tivemos dificuldade de colocar no ar. Aí é uma questão de dificuldade financeira, porque nós, mesmo com essa dificuldade, nós escolhemos enfrentar esse pleito. Mas aqueles que querem conhecer mais a fundo estão tendo oportunidade de ler nos jornais, de ver nos nossos materiais impressos, de procurar saber. Infelizmente, o horário eleitoral gratuito, existem exigências que são difíceis de serem cumpridas. Eu não sei como que os outros candidatos estão fazendo para pagar isso,
porque é uma fortuna. Né? Se você produzir um programa diário, ao final é uma cifra que é difícil de ser paga. Você colocou um ponto importante, eu mesmo já tive a oportunidade de entrar, não só ser como demais candidatos, que eu sou muito curioso nessas coisas, né? Eu pergunto a vocês, mas vou lá olhar também. Eu já entrei no site do Facebook e já vi vocês lá com bastante material realmente. E nesse ponto, a nossa mídia, a mídia friburguense também está sendo, de certa forma, participativa, né? Os meios de comunicação de Friburgo estão dando bastante espaço e bem democrático está sendo a todos. Isso é legal também. Então, não é por falta de conhecer que as pessoas não vão ter informação. Pode ter até informação demais de repente, né? Mas o horário eleitoral a gente vê essa dificuldade. Vamos agora falar do pouco tempo que você usa, que você diz. Você me corrige se eu estou errado. Eu notei. É preciso uma nova Friburgo para os trabalhadores, governada pelos conselhos populares e comissões de fábrica. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, em cima desse pouco tempo que você teve, eu vou fazer algumas perguntas. Primeiro, o que você considera uma nova Friburgo para os trabalhadores? Não, justamente para essa maioria. Então, atualmente, Nova Friburgo é para a minoria. Uma minoria que se aproveita da maioria. Então, nós achamos que é preciso inverter. Então, uma Nova Friburgo para a maioria que produz. Né? Então, para a classe operária, das confecções, para as costureiras, nós consideramos, por exemplo, que o salário de um prefeito e de um vereador deve ser o salário de uma costureira, para acabar com os privilégios dos políticos. Nós achamos que é preciso reduzir drasticamente o número de cargos comissionados. Isso para poder construir uma Nova Friburgo para os trabalhadores, para a grande maioria. Mas essa Nova Friburgo para os trabalhadores será feita por ela mesma, pela própria classe trabalhadora. Aí que vamos à segunda questão. Você fala que ela deveria ser formada pelos conselhos populares e comissões de fábrica. Como é que seria isso? Como é que você faria essa montagem desses conselhos populares, essas comissões de fábrica? Em cada comunidade, o povo já se organiza. Então, aproveitar essa organização popular já existente, da solidariedade da classe. As pessoas se ajudam quando tem que cuidar de um filho com a falta de creche. Então, utilizar dessa rede de solidariedade nas comunidades, e os conselhos populares seriam isso, seriam organismos independentes que a prefeitura se utilizaria para poder deliberar. Seriam organismos deliberativos nas comunidades. E nas fábricas a mesma coisa. Friburgo é uma cidade industrial. Então você tem que ter organismos por dentro das fábricas, de operários, que também decidam sobre o que fazer. Porque, por mais genial que seja um político, eu não quero ser conhecido como aquele que é o salvador da pátria, eu jamais vou ter a resposta para todos os problemas. Então quem vive a realidade do local de trabalho e do local de moradia é aquele que tem que governar diretamente. Não uma jogada de marketing, porque tem adversários, né? Tem políticos que dizem que vai fazer uma gestão participativa. Mas não, a gente não pode confundir populismo com gestão popular. É totalmente diferente. Porque uma coisa é você dizer que está prestando conta à população, mas que a população não decida diretamente. Uma outra questão é a população deliberar, discutir e deliberar. E é isso. Nos bairros, nas comunidades, a população se reúne e vai fiscalizar o posto de saúde, vai dirigir a escola e vai dizer, olha, o que precisa é isso. E a prefeitura, através do seu corpo técnico, nós achamos que a administração pública deve ser aprimorada, através de contratação de concursados, de trabalhadores que são qualificados, vai dar toda a assistência para que esses conselhos populares tenham o poder de fato. Para o parlamento, vai caber justamente votar ou não nos interesses populares. E nós achamos que o parlamento, a Câmara de Vereadores, deve votar nos interesses do povo, não nos interesses de si mesmo. Tem uma outra questão, você mesmo, você é um profissional, trabalha no Banco do Brasil, você falou que já também trabalhou em fábrica, né? Trabalhei em fábrica, pois é. No escritório de contabilidade também. Pois é, então você sabe que toda essa estrutura de gestão tem sempre alguém comandando, né? Então a prefeitura tem lá o prefeito e uma série de... Padre, eu vou terminar de esgotar esse assunto aqui, depois a gente vai para o intervalo. Senão eu vou ficar no meio do caminho. Senão o Duva vai ficar aqui com um praquinho de cada 15 segundos. A gente sabe, né? A prefeitura hoje, qual é o modelo de gestão? Eu não vou nem dizer se é o bom ou melhor, é o que tem. Tem o prefeito, ele tem lá a série de secretários, né? Que são cargos de nomeação, livre escolha dele. Você está propondo ter esses conselhos e essas comissões. Como é que seria a montagem, por exemplo, de um governo seu? Como é que seria essa gestão?
Olha só, o Conselho Popular ele não vai ser aparelhado pela Prefeitura. Mas como é que vocês escolheram, por exemplo, esses secretários seus? O secretário vai ser escolhido de acordo com o conhecimento da área e através da decisão popular. Então, da área de esporte, por exemplo, nós vamos reunir os atletas, vamos reunir os profissionais de educação física, os clubes, né, aqueles que trabalham e vivem o esporte. Da cultura, a mesma coisa, vamos reunir os artistas, reunir os produtores culturais, reunir a comunidade. E aí vai ter uma indicação de um nome qualificado dentro dessa escolha democrática. O PSTU não quer trabalhar a prefeitura como um cabide de emprego, certo? A gente quer fazer uma gestão que seja verdadeiramente democrática, onde o povo possa, de acordo com a área, né, decidir. Obviamente que existem áreas muito especializadas, então nós vamos escolher os melhores profissionais, vamos convidar os melhores profissionais dessas áreas especializadas, desde que eles tenham um compromisso com os interesses do povo e os interesses da classe trabalhadora. Porque não adianta ser técnico, né, um conhecimento apenas técnico. A tecnocracia a gente sabe que não funciona, porque tem sempre a sociedade ela é dividida por interesses. Então tem que ser um trabalhador, né, um especialista que tenha conhecimento e ao mesmo tempo que defenda os interesses da maioria. Bem, Pada, agora sim, Pada, vamos para um rápido intervalo. No retorno a gente continuará conversando hoje com o candidato Hugo Moreno, encerrando esse ciclo que estão passando aqui pelo programa. Já passaram 5 candidatos, a doutora Grace, Rogério Cabral, Renato Bravo, Renata Birrâmia, Glauber e agora o Hugo Moreno. Voltamos daqui a 2 minutos. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Vamos continuar a conversa hoje com o Hugo Moreno, agora falando uma outra questão. Quando você fala em comissão de fábrica aqui em Friburgo, você sabe que Friburgo já foi uma cidade eminentemente industrial. Eu mesmo já trabalhei em fábrica aqui em Friburgo, né? Quando eu vim do Rio, eu trabalhei numa metalúrgica. E hoje, se a gente pensar bem, hoje nós temos uma grande fábrica metalúrgica em Friburgo, mas aquele polo têxtil que era dominado pelas chamadas, né, as grandes irmãs, né? Fábrica de rendas, fábrica... a Filó, a Ipu, a Ferraz Gonzaga, Indaço, Ivega, nós tivemos um polo industrial muito forte. Esse polo hoje, com exceção dessa grande empresa, o restante são tudo pequenas fábricas, muitas delas informais, principalmente no setor da moda íntima, e o próprio Brasil tem mudado muito. Eu, quando fiz engenharia mecânica, pra você ter. Eu fiz engenharia mecânica por quê? Porque a gente tinha um parque fabril muito forte, né? Hoje, se você me perguntasse se eu faria ou não. Porque hoje a indústria vem perdendo a cada dia mais emprego, né? A gente está caminhando por um jeito que daqui a pouquinho vai ter alguém para abrir a fábrica e fechar, né? Hoje, tanto é que no Brasil hoje, 73% da mão de obra já está no setor terciário, que é serviço, né? Comércio, serviço. A indústria hoje só tem 24%. A gente fica perguntando, quando você dá tanta ênfase nas fábricas, né? O partido seu dá muita ênfase no trabalhador, das indústrias. Vocês não estão deixando de fora essa grande massa hoje, praticamente 3/4, que está nos serviços e está no comércio? Embora eu seja da área de serviço, né, nós partimos do pressuposto de quem produz tudo que existe são as mãos humanas. Então, a classe operária industrial,
na nossa visão de mundo, é aquela que tem uma importância maior, porque ela produz as riquezas. Claro que os serviços, né, ela vai fazer toda a parte da circulação, né, e do retorno do capital. Mas a produção do capital é a indústria. E Friburgo tem uma particularidade. Friburgo, nesse quesito, ela tem dados diferentes da situação nacional. A média nacional, é verdade. Média nacional. Friburgo tem... Friburgo é uma das cidades de maior participação da mão de obra fabril no Estado. Mas só que isso é segunda. Como é que vocês imaginam entrar, por exemplo, em muito pequenas fábricas para fazer essas comissões? Então, a gente acha que cada fábrica, né? Eu trabalhei numa pequena fábrica. 15 funcionários, Eu trabalhei numa pequena fábrica e ali havia uma vida muito grande das pessoas que conversavam. Então, mesmo numa pequena fábrica, as costureiras, por exemplo, ou qualquer outro setor, tem toda a condição de ter vez e voz. Então, é poder dar poder àqueles que não tiveram poder até agora, mesmo que trabalhem numa pequena unidade fabril. Então, é valorizar aqueles que produzem as riquezas. Então, é comissão de fábrica e conselho popular. O conselho popular justamente é para dar... Pegar esse outro pessoal. Pegar um outro setor, um setor popular, um setor que não está na produção. Um setor de aposentados. Friburgo, uma cidade está envelhecendo, né? Envelhecimento de Nova Friburgo talvez seja maior do que a média nacional. E nós temos que ter políticas públicas para os idosos. Então, esses idosos devem participar desses conselhos populares. Eles não estão mais na produção. A mesma coisa estudantes, a mesma coisa comerciários, né? De forma geral. Porque a fábrica concentra. Mesmo as fábricas pequenas, elas concentram mais do que os serviços. Então, além da questão da produção, que nós acreditamos que uma verdadeira mudança no Brasil irá acontecer com a classe operária à frente, mas, apesar do número proporcionalmente menor. Muito embora nunca foi, se a gente for pegar os dados, né, históricos, nunca foi maioria, né, em nenhum país do mundo, a parte industrial, mas a que tem maior importância do ponto de vista da produção de riqueza. Não é à toa que os países desenvolvidos são os países mais industrializados historicamente. Verdade, você está certo nesse ponto, sim. Uma outra questão é o seguinte, também é um discurso do PSTU, né? Fora todos eles. E se você entrar no próprio site do PSTU, eu li esses dias uma matéria lá mostrando, por exemplo, né, o PSTU prega, né, uma coisa que a gente sabe que constitucionalmente é improvável que aconteça, que eleições, né, já, fora o governo federal, o Congresso, a coisa toda. Agora o prefeito de Friburgo, querendo ou não, vai ter que lidar com muita gente que vocês falam que, fora eles. Não tem como evitar, por exemplo, de lidar com a Assembleia Legislativa, com o governo do Estado, com a Câmara dos Deputados, porque muita coisa tem que se conseguir em função... Você deve estar bem por dentro de quanto o Friburgo tem arrecadado, sabe a dificuldade de receita, né? Tem que lidar com toda essa gente. Como é que você imagina que você, prefeito, vai lidar com pessoas que seu partido diz que eles têm que sumir? Olha, na verdade, tem que ser uma relação a partir do respeito. Em Brasília, como funciona? Os prefeitos vão lá, nos municípios, e são totalmente desrespeitados. Eles vão lá com pires na mão e ficam pedindo migalhas. Existem as determinações constitucionais de investimento na educação, de investimento na saúde. Então, o prefeito municipal tem que ter postura a partir da legitimidade popular, porque qualquer político ele tem que ter a legitimidade. Se ele tiver apoio popular, e nós vamos fazer um governo apoiado nos conselhos populares e comissões de fábrica, portanto será um governo dos trabalhadores, ele vai ter toda a legitimidade de pressão. Inclusive, o nosso programa diz Universidade Pública em Nova Friburgo. A gente sabe que o município pode entrar com uma contrapartida para isso, através de um prédio, através de uma infraestrutura, mas só que a parte da gestão direta tem que ser através do governo federal. A gente sabe que o governo estadual está quebrado por causa de uma gestão, na nossa visão, desastrosa. Então, como vai ser feito isso? Através da pressão popular. O prefeito, através da sua legitimidade, ele vai procurar as esferas, as outras instituições, e vai dizer, olha, a maioria do povo de Friburgo precisa disso, e você tem que cumprir com as suas exigências. Eu quero aproveitar e dizer o seguinte, o PSTU defende novas eleições, e é possível, eleições gerais, não só para presidente, mas também para o Congresso Nacional. Porque mas aí dependeria desse Congresso aprovar, ele vai aprovar? O problema é que depende da mobilização popular.
né? Toda conquista democrática, ela tem que ser a partir do povo na rua. Então nós defendemos uma greve geral, nós defendemos que o povo se organize em manifestações para derrubar esse governo. Porque se a Dilma, ela cometeu todos os crimes, e nós achamos que a Dilma errou muito, porque ela atacou a classe trabalhadora, e nós também fomos contra a Dilma, nós também somos contra Temer, porque ele era vice dela, inclusive assinou junto com ela as medidas. Então, juridicamente, existem sempre argumentos. A questão é que nós não podemos ficar presos à institucionalidade criada por eles mesmos. A pressão popular é o povo na rua que conquista tudo. Na história, nós vimos isso, né? Como que houve as grandes revoluções do século XIX, do século XVIII, do século XVII. Foi através de uma grande mobilização popular. Isso aí é uma coisa eu tenho certeza, né? Se enquanto os nossos caros congressistas estiverem lá em Brasília, no conforto do Congresso Nacional, e não receberem pressão da sociedade, não muda, não adianta. Quem está no conforto só vai ceder sua cadeira se sentir desconfortável. Então, cabe à sociedade realmente trabalhar para tentar mudar a cabeça daquela gente lá. Você viu essa semana mesmo, na calada da noite, os caras não estavam lá tentando livrar a cara de cerca de 200 que talvez apareça aí na delação da Odebrecht, porque os caras não tomam jeito. Tiraram o Cunha, parece que vão melhorar, mas a recaída é imediata, né? É complicado realmente. Por exemplo, essas reformas agora que estão sendo propostas, né? Nós achamos que a classe trabalhadora brasileira tem toda a condição de ir para a rua e lutar contra. Na França, nós vimos uma grande mobilização por conta de uma reforma trabalhista, né, também dos mesmos moldes. Então, o Brasil já teve grandes exemplos de luta, né, mas a última greve geral nossa foi em 89. É um período muito longo. Obviamente que o Brasil é um país continental, isso também é uma situação É mais fácil você arregimentar Paris e região do que o Brasil. O Iapoca é o Chuí, né? Mas quando esse gigante, que é a classe trabalhadora brasileira, se levantar, eu acho que nós vamos ter uma mudança no nosso país. Hugo, agora uma questão que eu vou colocar para você, e você não fica aborrecido comigo não, é coisa que a gente ouve na rua, né? Hoje, por exemplo, Modesto, mas a TV1 vai levar o PSTU lá, o PSTU, ele não está participando do jogo, é só para constar. Claro que a gente não pensa assim, senão você não estaria aqui. Mas o PSTU também coloca lá, às vezes que eu estou falando, que o PSTU tem questões que ele provoca, né? Eu estava vendo lá, vocês têm lá um íconezinho lá de perguntas e respostas. Aí tem lá a seguinte pergunta que eu vi lá, né? É claro que eu falei para a pessoa, não, você está enganado. Se a TV1 achasse que o PSTU não tivesse importância no processo eleitoral, claro que não chamaria. Mas a TV1 entende que tem, e ainda bem que outros meios também entenderam da mesma forma. Mas o partido, às vezes, ele provoca. Por que o PSTU participa das eleições se ele acha que elas não mudam nada? Quer dizer, o próprio PSTU diz que a eleição não muda nada. Aí como é que eu respondo para essa pessoa que diz que reclama, pô, por que você está levando o PSTU lá? Se o PSTU diz que a eleição não muda nada. Não, porque olha só, porque a gente considera que o que muda a vida é a luta. Certo? As eleições, na nossa opinião, nós devemos participar delas justamente para apoiar a luta. Então, nesse sentido, nós temos toda a legitimidade de participar, porque o PSTU ele defende a luta e a mobilização da classe trabalhadora como algo prioritário. Então, nós participamos das eleições para apoiar essa luta. Então, nesse sentido, nós temos eleitores, nós temos pessoas que vão votar nas nossas candidaturas justamente por esse diferencial. Nós estamos com a oportunidade, por exemplo, na Voz da Serra, eu estou escrevendo pessoalmente todos os artigos. Uhum. E lá o leitor, né, e o eleitor pode ver que nós temos opinião sobre todos os assuntos, opiniões sólidas. Então, nesse sentido, nós achamos que o jogo eleitoral ele é viciado. Porque, na verdade, por causa da pressão econômica, ele acaba não sendo uma expressão verdadeira dos interesses da maioria. É nesse sentido. Porque nós achamos que uma democracia, de fato, seria uma democracia direta. Mas, mesmo assim, nós participamos das eleições para poder divulgar. E nós queremos ter uma grande votação. Nós estamos fazendo campanha e campanha para valer. Eu estou nessa disputa aqui já há quase 3 meses e me dedicando muito. E não apenas pessoalmente, uma dedicação pessoal, todo o nosso partido. A nossa vice-prefeita, Vânia, as nossas candidatas a vereadora, nós lançamos 2 candidatas a vereadora nessas eleições. Nós estamos fazendo campanha para valer e nós queremos o voto dos eleitores, mas nós não queremos apenas o voto. Nós queremos que esses eleitores
Venham para a luta, porque só através da pressão, da mobilização e da organização é possível mudar esse quadro. Quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é a experiência histórica da humanidade. Inclusive, as eleições ela foi um passo importante para isso. Desde quando foi instituído o voto universal, foi uma conquista. E nós não iríamos desperdiçar, nós não somos anarquistas. Porque os anarquistas desprezam as eleições porque consideram que a única via é a tomada do poder diretamente acabando com o Estado. Nós não, nós achamos que é uma tática importante participar das eleições, mas não é uma estratégia. A diferença entre tática e estratégia é o que faz partidos se diferenciarem. Porque se você cria uma estratégia de conquistar o poder através do voto, você vai se adaptando cada vez mais a esse sistema e a esse Estado. Vamos agora, já que você falou de opinião, agora vamos sair do campo político. Eu não vou lhe perguntar o que você vai fazer se for eleito na área da saúde, na mobilidade urbana. Eu vou pegar pontos que a gente quer saber. Se você é eleito, o que você faria? Vamos começar falando de concessionárias. O nosso município hoje concede serviço a 3 concessionárias. Se eu não estou esquecendo de nenhuma, acho que não. Uma é EBMA, na coleta e processamento do lixo. A outra é a Águas de Nova Friburgo, no fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. E a Friburgo Alto Ônibus no transporte coletivo. Como é que você pretende, caso eleito, lidar com essas concessionárias? Olha, o nosso programa é o mais nítido em relação a isso. Nós defendemos que o poder público, o município, deve encampar essas empresas. Deve retornar para a mão do município. Deve acabar com a concessão da água, do lixo e dos ônibus. Ou seja, na sua visão, o Moreno eleito, ele traria todos esses serviços para o município. Exatamente. Se a gente for ver países da Europa, Estocolmo, por exemplo, o transporte é todo estatal. No Brasil, o transporte é todo privado, de ônibus. Aí a gente compara Suécia e Brasil, certo? Então nós achamos que, pela lógica e pela experiência, o transporte é serviço público, então tem que ser estatal. Mesma coisa a água. A privatização da água, na nossa opinião, foi algo dos mais escandalosos. Foi um elemento mais escandaloso da história de Friburgo. Porque Friburgo é um município rico em nascentes, rico em mananciais. E nós temos uma água com preço absurdo. É só voltar isso para as mãos diretas do município através de um controle popular, porque não adianta ser estatal. Tem que ser estatal com controle da comunidade e controle dos trabalhadores. Tem que ter transparência. Tem que ter democracia. Porque apenas ser estatal não basta. A mesma coisa o lixo. A empresa que administra a coleta de lixo em Friburgo está envolvida em vários escândalos de corrupção. É necessário fazer uma auditoria para poder entender o que está acontecendo no lixo, na água e no transporte. Pádua, faz favor, não fala mais por Duva da praquinha não, daqui a 3 minutos eu vou, tá, seu Pádua? Quero agradecer o carinho do Pádua lá em cima, Marconi que estão lá, mas ele é uma mala de viagem com essas praquinhas e o Duva é um bom auxiliar dele, né, Duva? Flamenguista cansado. Nós temos mais quanto tempo de programa? Tem mais uns 15, 17 minutos. Okay. Vamos agora falar de uma outra questão que está aí na moda, né? Falar da integração. Tem candidato querendo reconstruir a estação de integração. Eu já coloquei minha posição aqui. A integração foi um modelo que o prefeito Heródoto Benivello, na época, nos anos 80, trouxe para cá, que ele não conseguiu completar o projeto numa época que tinha que ter integração física. Hoje, aquela estação do jeito que estava lá, para mim, está servindo muito mais para engarrafar o trânsito do que outra coisa, que você pode fazer integração de outro jeito. Mas, de qualquer forma, tem gente, candidato dizendo que vai reconstruir, tem candidato que vai fazer desse jeito, fazer daquele jeito. Eu queria que você comentasse o que você entende por integração, o que eles estão dizendo aí que você acha que é bom e o que é ruim. Olha, eu ando de ônibus, né? Diariamente, nem sempre diariamente, porque eu moro próximo do centro, mas eu ando de ônibus. E foi ruim para o povo, o fim da rodoviária de integração. Obviamente que a rodoviária já estava sendo deteriorada ao longo do tempo. É importante dizer isso. Os governos que passaram por Nova Friburgo, eles foram deteriorando a rodoviária de integração. Então ela estava ruim, mas o fim dela foi prejudicial. Inclusive até para o trânsito. Eu não sou engenheiro de tráfego, mas você acabar com aquela forma de estacionamento, né, de uma maneira de espinha de peixe, né, e colocar ônibus um na frente do outro, não me parece lógico. O que nós defendemos por integração?
como em Curitiba. Nós não achamos que o modelo de Curitiba é perfeito, até porque Curitiba já está defasado. Curitiba tem que ter metrô. Mas em Curitiba, existem pequenas estações de integração espalhadas pelos principais entroncamentos da cidade. É isso que nós defendemos para Friburgo. Corredores de ônibus, de Conselheiro até o Paissandu, e depois do Paissandu até Olaria, ou Cônego, e um corredor de ônibus até a Rodoviária Sul. E aí você vai ter pequenas estações de integração em Conselheiro, Rodoviária Norte, na atual rodoviária de integração, fazer uma adaptação ali, que seria menor, porque não necessitaria ser daquele tamanho todo, no Paissandu, e aí distribuiria os ônibus de alta velocidade para Olaria e para a Ponte da Saudade. Então a população poderia fazer integração nessas pequenas estações e desafogaria o trânsito. Porque, por exemplo, quem mora em Varginha poderia pegar um ônibus circular de Varginha até a Ponte da Saudade, então aumentaria a oferta de ônibus sem superlotar o centro da cidade com veículos. Então é uma forma inteligente de fazer. Agora, para isso, eu preciso o quê? Uma empresa pública de ônibus. Porque a empresa privada vai dizer que nunca vai ter condição financeira de fazer porque tem lucro. Então, qualidade não combina com lucro, na nossa opinião. Então, é preciso empresa estatal para ter condições de investir nessa mudança. Porque Friburgo tem essa convergência, né, radial, por causa do relevo, em que não permite que todos os ônibus passem pelo centro. É um grande equívoco isso que é feito atualmente. Então, tem que ter... Obviamente, tem que manter algumas linhas diretas para o centro, dos bairros até o centro. Agora, a maior parte... Por exemplo, Distrito de Conselheiro, os vários loteamentos, os vários bairros do Distrito de Conselheiro, pode ser feito o abastecimento a partir de uma pequena integração. Aí tem que ser estudado onde vai ser. A mesma coisa o corredor de ônibus, tem que estudar onde vai ser. Porque Friburgo tem vias que são pouco utilizadas, como, por exemplo, a antiga linha de trem do bairro Ipu até a Ponte da Saudade. Ali poderia ser um corredor de ônibus de alta velocidade que desafogaria. Para poder solucionar a questão da integração, é preciso fazer investimento. Porque não adianta vir com populismo e dizer vamos retornar a integração como se ela tivesse sido ótima. Que ela já não estava sendo ótima. Ela não estava sendo ótima, então é preciso mudar a lógica. A gente acha que o Rio Card também não está sendo bom para a população tem perdido dinheiro. Então é preciso fazer uma auditoria e apostar nesse tipo de integração física, porque ainda é uma integração mais simples para a população. A gente tem que entender que a população de Friburgo tem uma baixa escolaridade, a população de idosos, a população tem dificuldade de usar tecnologia. Eu trabalho no banco, eu sei, as pessoas precisam de ajuda ali no terminal. Então, como você vai acabar com uma integração física? Então, é retorno da integração, mas não daquele modelo de integração que existia antes, que já não funcionava mais. São 6 estações de integração espalhadas pela cidade, respeitando o relevo de Friburgo. Friburgo não pode ser enxergado como uma cidade sem as suas especificidades. Nós temos um relevo, nós temos uma geografia, nós temos uma parte hídrica que deve ser respeitada. Então, tem que ter um sistema de mobilidade urbana que possa colocar a sua integração de uma maneira efetiva. Nós podemos ser um exemplo para o Brasil, mas desde que o povo tome à frente essa luta pela empresa pública de transporte. Bem, a gente vai para um rápido intervalo, um retorno aí sim para o último bloco, conversando hoje com o candidato Hugo Moreno. Voltamos já. Varejão da Construção, preço bom. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Telha PVC Precon, R$ 79,90. Churrasqueira completa, a partir de R$ 599. O Varejão tem a maior variedade de pisos extra da região. Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção, preço bom. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Desculpe, é um programa gravado, mas com cara de ao vivo, né? Então,
Vamos falar agora um pouquinho de saúde também. Hoje, uma das questões que mais incomoda o friburguense não é só não encontrar médico nos postos de saúde, não. Se ele encontrar um médico, e o médico solicitar a ele um simples exame de sangue, ou ele vai pagar esse exame de sangue no laboratório particular, que vai fazer esse exame de sangue para ele na mesma semana, se bobear no mesmo dia, ou vai cair na mão da prefeitura, que não sabe lá quando vai marcar esse exame e se vai marcar. Eu não estou falando de exames complexos, não. Simples exame de sangue, urina, enfim. Entendo que hoje a sistemática de marcação de exames em Friburgo não funciona. Como é que o candidato ia enfrentar essa situação para que o cidadão friburguense, quando encontrar o médico, se o médico exige um exame, ele consiga o exame, você tem que parar na mão dos laboratórios particulares? Seria o caso de construir laboratório, contratar pessoal, fazer licitação com o privado? O que você pensa? Nós achamos que o problema é justamente esse. O modelo de saúde no Brasil, ele tem tido uma mudança desde 1990, quando o SUS foi implementado. O poder do setor privado tem aumentado na saúde. O exemplo disso é o estado do Rio de Janeiro, que através das OSs conseguiu falir toda a nossa infraestrutura de saúde, de educação, de pagamento aos servidores públicos. Porque você entrega na mão de uma empresa que tem um lucro e ela vai pagar um salário baixo para um funcionário e agora está atrasando o salário também. Então, para o município de Friburgo, nós defendemos o quê? Concurso público para a saúde, compra de equipamentos, mas uma auditoria cidadã, ou seja, uma auditoria feita pela população e especializada também para investigar para onde estão indo os recursos, para que seja solucionado esse problema. Então, nós achamos que a saída para esses problemas do exame, por exemplo, é a contratação de mão de obra, de funcionários, de trabalhadores, através de concurso público, que tenham especialidade em análise de laboratório. Né? Ele tem que lembrar sempre que você tem que montar a estrutura também, né? Isso tem custo. Exatamente. Né? A gente vê nas notícias de televisão, os programas mostram isso repetidamente. Aparelhos que estragam nos hospitais, porque existe o interesse de um laboratório privado de controlar esse serviço. Então, a nossa visão é recurso público para a saúde pública. Então, a Prefeitura deve, através da Secretaria de Saúde, da reinstalação da Fundação Municipal de Saúde, comprar esses equipamentos, né, de forma bem transparente, com controle popular, né, para evitar sobrepreço. A gente sabe que essa área de saúde é complicadíssima. Né? As empresas que trabalham nesse setor, muitas delas estão envolvidas em escândalos de corrupção de abrangência nacional. Então tem que ter muito controle dos conselhos populares, de uma gestão dos postos de saúde direta pelos funcionários, valorização dos funcionários com aumento de salário e plano de carreira. E assim é possível pegar o recurso que existe, apesar de ser pouco para aquilo que necessita, do ponto de vista geral, não do ponto de vista proporcional ao orçamento. A gente sabe que em Friburgo, proporcionalmente, vai até bastante recurso para a saúde. Mas do ponto de vista real, é preciso arrecadar através de do imposto progressivo, ou seja, aqueles que ganham mais devem contribuir com mais, e aí é possível fazer investimento para que a população não morra. Porque a gente fala de algo muito sério. É alguém que vai morrer por falta de um exame, por uma espera de uma cirurgia que demora meses até anos. Então é uma situação desastrosa. Ô Pada, sem me enrolar, como você me enrola às vezes, que eu tenho que fazer o programa em 1 hora hoje, e eu errei aqui no meu cronômetro, quanto tempo eu tenho exato para terminar, para poder dar chance dele falar? Sem me enrolar, que às vezes você me enrola, hein? 6 minutos? Tá bom. Então dá para eu te fazer mais uma pergunta ainda, que tem a ver com saúde, mas aqui na região de Olaria. A gente sabe que Olaria é um dos bairros mais populosos da cidade. E eu estou vendo aí na campanha eleitoral todo tipo de promessa para Olaria, né? São retorno do SASE, que a gente sabe que esse SASE é um imbróglio jurídico sério hoje, porque o próprio não é municipal. É um prédio que, como engenheiro, eu posso falar que a recuperação dele é difícil, porque ele não sofreu manutenção. Hoje tem que gastar muito dinheiro para recuperar um prédio que não é próprio. Tem aquele que promete posto 24 horas também, funcionando 24 horas. Eu não sei, o que você pensa disso? O que o pessoal de Olaria poderia pensar caso o Hugo Moreno seja prefeito
em relação ao atendimento à saúde no bairro de Olaria, que é um bairro que realmente merece, como todos os bairros merecem, mas ele tem uma população muito grande, é complicado ter que sair de repente de Olaria e ir lá para a UPA de Conselheiro, por exemplo. Olha, o povo de Olaria merece todo o respeito. Então, nesse sentido, entregar à população do bairro, né, de Olaria, que na verdade pode ser dividido em várias comunidades, a decisão a respeito do orçamento, a decisão a respeito das escolhas para a saúde. Então, o povo de Olaria que tem que dizer como deve ser feito a partir da assistência técnica, da assistência especializada da prefeitura. Então, o que eu vou dizer é o seguinte: Olaria precisa, claro, de atendimento 24 horas. Precisa de programa Saúde da Família nas comunidades de Olaria, porque Olaria não é uma comunidade apenas, né? Você tem Alto de Olaria, são várias comunidades na grande Olaria, que nós podemos dizer assim. Então, o povo de Olaria deve, através dos conselhos populares e comissões de fábrica, dizer como deve ser feito isso. Claro, seguindo uma lógica, né, do menor preço, uma lógica da qualidade, uma lógica do interesse popular, porque fazer promessa é simples. A gente está cansado de demagogia. O mais difícil é fazer um governo que o povo decida, porque isso eles não querem. Eles chegam na prefeitura e esquecem tudo que prometeram, se trancam no gabinete e não recebem mais ninguém. Nós temos uma proposta diferente, nós temos uma proposta de um governo operário, de um governo socialista, que vai ouvir a população. Em relação à Olaria, é isso. Olaria precisa de saúde pública, 24 horas, de atendimento básico, precisa de muitas coisas. Mas nós queremos que o povo de Olaria decida através dos seus organismos democráticos. Para você ter tempo para você, a última pergunta é de educação e é rápida. Vamos lá, o que você diz? Eu não tenho realmente muito mais tempo. É a questão, você, por exemplo, vocês têm defende muito a questão do trabalhador. É a trabalhadora que não consegue trabalhar porque o filho dela não tem onde ser colocado. Friburgo não atende hoje as necessidades dos trabalhadores em termos de creche. E pior, quando consegue a vaga, chega nas férias dos profissionais, que tem que tirar férias, ela tem que sair ou do emprego ou tem que pagar alguém para contratar. Como é que resolve? Olha, a gente trabalha com um grande plano de obras públicas, através de uma empresa pública de obras, que a prioridade vai ser saúde, educação e transporte. Então, esse plano de obras públicas, para construir novas escolas e creches, para reformar as escolas e creches que estão numa situação muito difícil. Então, por um lado é isso, para a gente poder ter acesso a todas as crianças ao ensino infantil, à educação infantil e à educação básica, desde a creche. É possível fazer isso. Não é feito porque não há interesse. Nós não temos nenhum compromisso com o setor privado da educação de Friburgo. Nós temos compromisso com o povo. Então, através de um plano de obras públicas e através da convocação dos concursados, que houve um concurso ano passado e praticamente ninguém foi convocado. Então, há uma carência muito grande na rede. Então, é possível fazer educação em tempo integral desde o berçário, desde as crianças pequenas, né? Eu tenho um filho que estuda numa creche municipal, eu tenho uma grande gratidão pelos profissionais, mas a infraestrutura, né, que a prefeitura dá é muito ruim, baixos salários. Então, eu como trabalhador eu entendo a vida da classe trabalhadora, a vida das trabalhadoras que têm que trabalhar, às vezes decidem ficar em casa numa facção para poder ficar olhando o filho. A gente sabe que não é possível fazer isso muito bem. Então, é possível universalizar a creche através de um plano de obras públicas, porque esse plano, além de satisfazer as necessidades por educação, vai gerar emprego e renda. A gente sabe que a construção civil ela tem uma grande rede, né? Ela move a economia. Então, esse é o nosso objetivo de campanha. Acesso a uma educação pública de qualidade para todas as crianças do município, erradicação do analfabetismo e uma universidade pública e autônoma em Nova Friburgo para que o jovem tenha uma perspectiva, para que o jovem tenha uma expectativa. Inclusive, essa universidade autônoma poderá dar suporte, inclusive, para a rede municipal, para a rede estadual, para a área de saúde, para a área de meio ambiente, uma universidade que seja da Mata Atlântica. Como você gastou um pouquinho mais de tempo, você agora tem exatos 2 minutos para usá-lo à vontade. Pois bem, primeiro eu quero agradecer aí a entrevista, né, a oportunidade do PSTU poder se expressar. De fato, somos um partido pouco conhecido por conta da limitação que existe da legislação, da falta de recurso. Nós temos muito orgulho de ter pouco recurso, porque nós não temos compromisso, nós não temos rabo preso com ninguém. Nós temos um compromisso apenas com a classe trabalhadora, compromisso apenas com o povo. E eu quero convidar você, eleitor, você, eleitora,
você jovem, você que não vota ainda, a vir para essa luta. Porque é uma luta que não terminará no dia 2 de outubro, uma luta que vai continuar. Nós queremos convidar você a vir conhecer o PSTU, que é um partido diferente, não pelo discurso apenas, mas é um partido diferente pela prática. Porque nós consideramos que a prática é o critério da verdade. É através dessa prática que nós estamos construindo essa organização que quer ser uma semente de uma transformação verdadeira. Friburgo tem todo o potencial de se desenvolver. O problema é que a burguesia, né, como a gente pôde explicar nesse programa, ela acaba impedindo que o povo tenha um salário digno, que o povo tenha o acesso à saúde, o acesso à educação, tenha o acesso ao transporte público. Então a nossa luta é contra essa burguesia, que é uma minoria que explora a grande maioria. Então nós queremos chamar você jovem, você trabalhadora, você mulher negra, você homem negro, que em Nova Friburgo ainda tem essa estigma do racismo, a estigma do preconceito. Nós queremos investir numa cidade que seja para os trabalhadores, governada por conselhos populares e por comissões de fábrica. Porque participação não é uma bandeira de marketing. Participação deve ser uma realidade a partir de uma gestão direta. 30 segundos. Quem trabalha é quem deve decidir. Quem produz as riquezas é que tem que governar. Então esse é o nosso programa. No dia 2 de outubro, vote Hugo 16 e vamos fazer uma verdadeira mudança em nossa cidade. As outras candidaturas, todas elas já passaram pela prefeitura, todas elas já puderam mostrar o que já fizeram. A nossa candidatura é a única que expressa uma mudança de verdade. Bem, agradecendo a presença do candidato Hugo Moreno, a gente agradece vocês que estão do outro lado da tela e com isso nós encerramos esse ciclo de entrevista com todos os 6 candidatos. Esperamos que vocês tenham tido a oportunidade, tirem dessas entrevistas informações que permitam uma decisão voltada para os interesses da nossa cidade. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas escolhas. Se nós escolhermos mal, são 4 anos de escolha ruim. Aí não adianta chorar. Fazer impeachment não é assim que se faz toda hora, não. Não fica achando que é fácil, que não é não. Então, usem essa informação que vocês obtiveram aqui. As 6 entrevistas estão no site da TV Zoom. Quem quiser comparar, ver, entre lá. E tem os outros meios de comunicação também. Nós teremos o debate no próximo domingo. Então, são ferramentas importantes que vocês podem usar. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.